Musicaque, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Boa tarde, ouvintes do Musicaque, música da UFPE. Hoje vamos mostrar o trabalho de um aluno nosso muito talentoso que já coleciona várias realizações em sua carreira, Luiz Felipe Oliveira. Natural de Gravatá, é estudante da Universidade Federal de Pernambuco no curso de bacharelado em piano sob a orientação do professor Antônio Nigro. Luiz, quer falar um pouquinho de como você iniciou a sua, assim, o estudo do piano, o que te atraiu no piano? Olá, pessoal. Eu conheci o piano no Festival de Música, em Gravatá, o Festival Virtuose, e em meio, assim, a uma cidade onde eu não encontrava professores de piano, até mesmo instrumentos. Ainda é raro encontrar um instrumento lá em Gravatá, pessoas que têm esse instrumento em casa. Eu não sei o que me encantou assim de primeiro no instrumento, porque o móvel é bonito, o som é bonito, o repertório é vasto. Então, assim, eu fui atraído de diversas formas pelo instrumento. E eu comecei a estudar piano aqui na universidade, no início da graduação, depois de passar um tempo estudando sozinho, fazendo alguns exercícios e estudando repertório, que me fez entrar aqui no curso. E agora já se foram 5 anos de graduação e o curso está chegando ao final, agora nas próximas semanas. Vamos falar então um pouquinho das peças que você tocou no Musicaque, que foram um concerto muito bonito, com os 3 grandes Bs. BBB não é o Big Brother Brasil. São os 3 Bs importantes da música alemã, né? Que foi Bach, Beethoven e Brahms. Então, você começou com um concerto italiano de Bach, composto em 1735, que é uma peça bem interessante, porque encena um concerto no qual o piano faz tanto a parte solista quanto a que seria da orquestra. É inspirado na forma dos concertos italianos. Então, Bach alterna entre o tema principal, que seria realizado pelo tutti da orquestra, e os solos de piano. E no caso, na verdade, do cravo, né, que ele compôs para o cravo. Então, como é que é tocar uma peça que imita uma orquestra e que foi escrita para um outro instrumento que não o piano? É uma coisa assim, muito interessante. Talvez hoje para a gente seja um pouco mais fácil tocar um concerto desse, porque estamos acostumados a ouvir reduções de orquestra, por exemplo. Para os ouvintes, redução de orquestra por exemplo, um concerto para violino e orquestra, que é tocado assim, solado por um violino e acompanhado por uma orquestra. Quando o aluno está estudando, é impossível praticá-lo com uma orquestra. Então, existem as reduções da parte da orquestra para piano, onde a pessoa ensaia com o piano acompanhando, tocando todas essas partes da orquestra. Então, talvez hoje seja um pouco mais fácil ter essa noção de como soa uma orquestra e como soa o solo apenas no piano. E o interessante é que tocar uma música que não é para piano, devido ao período, né? O piano ainda não existia na forma que é hoje. Existiam, assim, protótipos, mas enfim. Então, acho que a imaginação sonora é muito importante nesse momento. Porque, primeiro, existem padrões estilísticos para a música da época. Eu não posso tocar piano utilizando de todos os recursos que o piano dispõe. Eu não posso exagerar nos pedais, eu não posso exagerar no legato. A dinâmica também, né? Não posso exagerar na diferença. Então, eu preciso, assim, tocar o piano com algumas cautelas. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma discussão assim, gigante, eu acho que eu também tenho que lembrar que eu estou tocando piano, né? Porque há divisões mundiais que dizem eu tenho que tocar o piano como se estivesse tocando um cravo. E não é um cravo, não tem como imitar um cravo. O som, a mecânica é totalmente diferente. Então, o que eu acho mais digno, assim, para honrar a música, o trabalho que Bach teve ao compor, é
tocar piano, respeitando os estilos, mas fazendo essa música soar bem no piano. Certo. Né? Isso é uma coisa assim, muito importante. Eu não posso tocar, porque o cravo ele tem um som assim, limitado, assim, variação de dinâmica, como posso dizer. Ele não faz muito forte nem muito piano, é basicamente o mesmo espectro sonoro. No piano eu tenho isso, eu tenho essa variação. Então, eu não posso tocar como se fosse uma máquina de escrever no piano, soando apenas notas certas. Então, assim, seria usar desse forte piano, que nesse concerto em específico, nessa obra, é o que diferencia os tutis dos solos. Porque geralmente o tutti tem aquele som um pouco mais massivo. Mesmo sendo música barroca, mas tem aquele som massivo. E o solo, a orquestra é um pouco menos e soa mais o solista. Isso. Então, eu acho que esse é o principal ponto sobre tocar essa música no piano. Seria ter um bom gosto e respeito à obra. E, ao mesmo tempo, aproveitar os recursos que o piano tem. Né? Isso. Então, vamos ouvir um pouquinho dessa peça.
bom. E você pode falar um pouco do seu projeto Piano em Casa? Ah, sim. Esse projeto ele está diretamente ligado a concurso. Por quê? Participar de um concurso gera muito gasto. Seja com passagem, com hospedagem, até mesmo na manutenção do instrumento, para eu poder estudar. E eu não vim de uma família rica, assim, que pode bancar todas as viagens que eu precisaria. Então, a ideia desse projeto é uma pessoa que tem um piano de armário, eu só exijo que o piano seja acústico, para poder não descaracterizar a música, né? Mas uma pessoa que tem um piano ou de cauda ou de armário em casa, e às vezes ninguém toca. O piano está lá como um enfeite da sala, por exemplo. Eu chego para essa pessoa, eu faço um convite, e ela convida amigos, familiares, vizinhos de prédio, e faz algo como se fosse um sarau. E isso tem duas coisas muito boas. Primeiro, o piano, que há muito tempo não viu a manutenção, ele é afinado, então, assim, promove a manutenção do instrumento, né? Dentro desse projeto, eu já afinei um piano Bechstein, que é um piano alemão muito bom, que hoje ele deve estar com 101 anos. Uau! Então, assim, foi um piano que estava meio que precisando de uma manutenção, e esse projeto meio que ajudou digamos assim, na manutenção dele atual, na afinação, para que ele permaneça por mais tempo. E esse sarau, eu pego o repertório não tão, como posso dizer, avançado, um repertório não tão pesado, e eu faço um sarau explicando as peças. Ah, ótimo. O primeiro que eu fiz foi em 2016, maio de 2016, e eu toquei, por exemplo, as Cenas da Floresta de Schumann, que é uma sequência de 9 peças, que representa assim, Schumann entrando numa floresta alemã. Aí tem muitas coisas assim, mágicas, como fadas, paisagens. E são lindas, né, as peças? São cenas mesmo, assim, como se fossem pinturas, mas com sons. E antes de tocar, eu expliquei, assim, falei um pouco de cada uma. Falei do nome, cada cena tem um nome. E expliquei um pouco para o público e pedi que eles assim tentassem, dentro do seu imaginário, associar a música que ouviam ao nome da peça. Porque, por exemplo, tem uma delas que o nome é Estalagem. Seria como se fosse um hotel no meio, uma pousada no meio da floresta. E a música ela é muito assim, muito acolhedora. Como se fosse assim, fazer amizade entre todos, ficar ao redor de uma fogueira, de uma lareira. E, ao final do recital, muitas pessoas disseram isso, que conseguiram, especialmente dessa, ter uma imagem de realmente assim, uma confraternização no meio da floresta, caçadores assim, que vão chegando. Então, é um momento assim, muito interessante. Interessante. Aí eu vou explicando, aí toquei uma sonata de Mozart, a sonata em Fá maior. Não é uma das mais conhecidas, mas eu falei um pouco da história dela. Curioso, tinha uma criança pequena de colo lá, e na época eu tinha lido uma pesquisa que a música de Mozart era a que mais acessava a crianças pequenas. E, por curioso, essa foi a única peça que a criança começou assim, a tentar falar junto, a tentar interagir junto com a música. Aí isso assim, foi algo também muito interessante do momento. Muito bom. E aí, esses saraus, eles aí te pagam para tocar? Aí, eu pensei assim, duas formas. Porque acontece às vezes, uma pessoa ela quer promover esse sarau por conta dela e convidar as pessoas. Então, essa pessoa ela pagaria pelo sarau. Mas o que eu prefiro, até, é que eu faça uma carta-convite, deixe com o dono da casa, onde será o sarau, e ele entrega essa carta-convite para os seus convidados. Eu não cobro ingresso de ninguém, nada. Mas, ao final, as pessoas fazem doações espontâneas. Porque isso pode ser melhor de duas maneiras. Pode ser rentável, assim, mais rentável do que receber um cachê fixo. Pode ser mais ou pode ser menos, assim, é sempre variável. E outro ponto muito importante é que eu consigo, de acordo com a doação, medir o quanto eu acessei as pessoas com a música. É verdade. Porque se as pessoas assim, elas ficam muito envolvidas com a música, elas acabam doando mais no final. Então, assim, servia também como metrônomo.
Perdão, termômetro. Metrônomo que a gente usa Já, para estudar. a gente é o nosso termômetro, o metrônomo. Serve como termômetro de como foi o sarau no final. E depois sempre há assim, uma pequena confraternização, um pequeno lanche. Aí, assim, sempre há conversa sobre música. E, assim, você acaba formando público. Muito bom, é. Porque é uma coisa que falta hoje, público para música de concerto. Então, os ouvintes aí que tem um piano que está lá só pegando poeira, servindo só para pôr álbum de fotografia, porta-retrato, lembrem que tem um pianista aqui de mão cheia que pode organizar um sarau com vocês, na casa de vocês. Desde cedo você já foi aos concursos de piano, né? Meteu a cara, a tapa e conseguiu 2 vezes o 3º lugar no concurso nacional Souza Lima, né? Foi o 1º lugar no concurso internacional de piano de Piracicaba, o 3º lugar no concurso de Casa da Música de Porto Alegre, menções honrosas no 1º concurso nacional de piano da Universidade Mackenzie e no 11º concurso de piano Edna Bassetti Rabit. Participou do programa Prelúdio do TV Cultura, né? Então, muitas coisas, né? Você já... como é que é ter participado assim, de tantos concursos, essa questão de você ter um friozinho na barriga, você ficar tranquilo, né? Nesse ambiente que tem muita gente tá competindo, né? Para um 1º lugar? Então, professor, eu tenho uma visão assim, sobre concursos que eu comecei a estudar piano tarde, né? Eu entrei na graduação com 17 anos. E carreira musical, como o senhor deve saber, depende muito de visibilidade, depende muito do repertório que você estuda, que você apresenta, e de oportunidades, digamos assim. Para mim, isso tudo você encontra no concurso. Porque o concurso ele exige algumas peças de confronto, assim, que são obrigatórias para todos. Você tem um objetivo para estudar mais, porque eu nunca gostei de estudar apenas para fazer prova e esquecer a música. É muito legal, você estuda para fazer a prova, na prova, você sabe o que não deu certo, para preparar melhor para um concurso. Então, assim, você amadurece as peças de outra forma, você escuta outros pianistas, você conhece repertórios novos, você tem a oportunidade de ter aula com membros do júri, você ganha visibilidade porque as pessoas estão lhe assistindo tocar, você toca em bons pianos, você toca em boas salas. Então, um concurso, no meu ponto de vista, seria o caminho mais, como posso dizer, o que me traria mais retorno artístico, digamos assim, tanto de carreira quanto tecnicamente falando, para o instrumento. E, inclusive, tem alguns concursos que já estão nessa lista que o senhor falou, que foram aqueles que eu não fui premiado, mas participei. Sim. Né? Você acabou de voltar de um, né? Pois é. Eu voltei agora de Portugal, participei do 3º concurso internacional de piano de Viseu, onde eu não fui premiado. E assim, eu não tenho vergonha de dizer, porque lá na hora, talvez, se eu tivesse passado para a 2ª prova, eu tivesse desistido do concurso, porque eu saberia que eu não estava em nível das pessoas que passaram. E não assim porque eu iria tocar mal, mas que questão mesmo de maturidade do som, maturidade artística, essas coisas que envolvem uma performance musical. E, assim, o que eu gostei muito desse concurso foi que eu ouvi ótimos pianistas do mundo inteiro, todos os 5 continentes. Eu tive aula com membros do júri, ouvi repertórios que eu não ouço aqui em Recife. Uma sala muito boa, pequena, aconchegante, um piano muito bom. Então, assim, e a viagem também, primeira viagem internacional. Você teve oportunidade, assim, tempo de conversar com os seus, digamos, rivais, os seus colegas que estavam participando? Fez amizade com alguém? Então, eu conversei com muita gente. Porque uma coisa engraçada do concurso, primeiro dia de concurso, a não ser que eu já conheça os concorrentes, ninguém fala com ninguém. É sempre, assim, uma coisa meio estranha. Aquele clima meio tenso, né? Porque, será que ele toca bem? Será que ele toca bem? Mas, como as provas vão passando, as pessoas vão se conhecendo, vão estudando nas mesmas salas, o clima relaxa. Aí a gente tem tempo de conversar. Eu fiz amizade com um pianista da Ucrânia, que era um dos meus favoritos, para tirar o 1º prêmio. Com um português, com uma da China.
um canadense. Tinha um colega meu, brasileiro, mas que mora em Portugal, que estava lá também. Eu já se conhecia de antes. Então, a gente conversou um pouco, falou assim de experiências, como se estuda uma coisa. Por curiosidade, uma música que estou estudando agora. Uma dessas pessoas que eu conheci estava praticando lá na hora. Aí eu peguei meio que assim, algumas dicas, como é que ela fazia alguns trechos mais difíceis. Então, assim, o concurso é muito completo nesse sentido. Sim. Ele promove troca de experiências assim muito interessantes. E quem sabe daqui a alguns anos você vai estar como um membro de uma banca junto com algum colega que foi... Talvez, quem sabe. Nunca se sabe. Para vocês que estão ouvindo o nosso programa de hoje, faremos agora um pequeno intervalo, mas não fujam, que voltaremos logo em seguida com o pianista Luiz Felipe Oliveira tocando a sonata número 30 de Beethoven. O programa Musicac é produzido pelo Departamento de Música da UFPE e foi selecionado na chamada pública de conteúdos de 2019. Coordenação e apresentação, Arthur Ortenblad. Trabalhos técnicos, missionário José e Duda Lopes. Musicac, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Musicac, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Bom, a outra peça que você tocou foi a sonata número 30, opus 109 de Beethoven, que é a antepenúltima sonata dele, de 1820. E nessa fase, as obras de Beethoven são bem abstratas, né, complexas. Existe a necessidade de ter um controle bem grande para você conseguir dar os contrastes necessários para que a música atinja a profundidade que ela tem, né? Então, ele utiliza muitos registros extremos, né? O grave e muito agudo, muita polifonia, diferentes texturas, com trêmulos e trinados, né? A forma sonata dissolvida, ele põe outras formas, né? Faz vários devaneios dentro de um único movimento. Tudo muito original, né? E sempre Beethoven cria uma narrativa única para cada uma das suas obras, né? E como é que foi, né, estudar e tocar essa obra? Então, professor, essa obra foi sugestão do professor Antônio, que é meu orientador aqui na universidade, e em 2015 foi que ele sugeriu que eu tocasse, que eu estudasse essa música. Já. Só que eu estudei, toquei na prova e esqueci a música, porque eu posso dizer que eu odiava essa música. É mesmo? Mas, sabe, eu odiava porque não entendi. É uma coisa assim muito simples. Eu não sabia o que fazer, então assim, achava que soava ruim. Até que ano passado, segundo semestre do ano passado, eu estava decidindo o repertório que eu queria tocar na minha formatura, e eu lembrei dessa sonata, que eu preciso tocar uma sonata clássica. Aí eu resolvi pegar essa sonata e, não, agora vamos dar uma segunda chance a ela. Só que aí agora eu fui atrás de ler sobre ela, de ouvir diversos intérpretes, e encontrei, assim, um amor por essa sonata, que eu não tinha encontrado antes. Beethoven compôs 32 sonatas para piano. As 3 últimas são conhecidas como as 3 sonatas românticas. Essa é a primeira sonata romântica de Beethoven. Mas, assim, não é uma sonata inteiramente romântica. Ela é tida romântica por ter, como eu falei, esses devaneios. Ele dissolve a forma sonata. Você encontra todos os elementos da forma, mas com outra abordagem. E Beethoven, ele teve diversas fases durante a vida. Eu toquei também a primeira sonata dele, Opus 2, número 1. E, assim, é uma música totalmente diferente. Você escuta, você diz que é outro compositor. Realmente. É uma sonata que ele dedicou a Haydn. Então, assim, ele era muito jovem. A música tem uma atmosfera. Você pega, por exemplo, a sonata A Patética dele, que é a 8ª sonata, já tem uma outra textura totalmente diferente. Você pega a Appassionata, que é a Opus 57, se não me engano, é uma coisa, assim, são universos totalmente diferentes.
E, na minha opinião, o Opus 109, de todas as sonatas, é a sonata mais mágica, mais atmosférica. Ela é a que menos tem o pé no chão, digamos assim. Porque eu sinto das outras Beethoven tem um peso, um som assim pesado, cheio, sempre muito, assim, eu sinto muito pé no chão. E essa sonata, eu acho que ela é um pouco mais para cima. E conversando com um professor no concurso agora em Portugal, ele gravou todas as 32 sonatas, recentemente, e ele me falou dessa sonata. Eu não sei se ele tirou assim de uma fonte ou se foi algo assim que ele associou por ele mesmo. Mas ele associa essa sonata a uma religião panteísta. Aí eu fiquei me perguntando por quê. O que teria a ver a natureza, assim, os elementos da natureza com essa sonata? E o primeiro movimento, ele lembra muito uma missa, harmonicamente falando. Só que ele aborda com ritmos diferentes, mas assim, lembra um momento de uma missa. O segundo movimento é o característico de Beethoven, não entra muito nessa... Ele quis colocar aquilo, aquela agitação. Agora, o terceiro movimento, que para mim é o tema em variação, que é a parte mais importante da sonata, ele me explicou o seguinte. Tem o tema com 6 variações e depois encerra com a volta do tema. A primeira variação, ele me disse para associar com a voz humana, que é algo extremamente cantado, algo extremamente lírico. A segunda variação deveria ser associada com o ar, que é uma coisa muito mais leve e como se você não conseguisse pegar o tema. Uma coisa... você consegue sentir, mas não consegue pegar. A terceira variação seria fogo. Cheio de semicolcheias, notas rápidas e agitação. E que, de repente, desemboca na quarta variação, que é a água. Que são os trilos? Ainda não. É a parte mais fluida a variação mais fluida, sem momentos assim de arestas sonoras. Uma coisa assim muito redonda, muito fluida, realmente como água. E a quinta variação, que tem a ver com a terra, seria a fuga. Que é a variação que ele faz uma fuga, que é muito pé no chão. Algo assim, muito sólida, é uma coisa muito... E a sexta variação, que é a parte dos trilos, ele associou com o cosmos. Por quê? Essa variação, ela começa com o tema sendo acompanhado por uma nota, depois, ao mesmo tempo, acompanhado por 2 notas, por 3 notas, por 6 notas, por 8 notas. Então, é como se ele estivesse fazendo um jogo com números. E ele associou os números ao cosmos. É algo assim muito... É uma música muito abstrata, né? Que o Scriabin, acho que na última sonata dele também é uma sonata toda em trinados, e ele tinha essa coisa com cosmos, né? De uma outra religião e tudo. E, de repente, ele pegou de Beethoven. Como eu disse, eu não sei se isso foi tirado assim de uma fonte firme, ou se foi o próprio professor que teve essa concepção. Mas, assim, que para uma sonata tão abstrata como essa, você ter uma visão dessa forma, lhe dá muitos parâmetros para montar uma boa interpretação, para as ideias não ficarem soltas. Então, eu achei isso muito interessante em relação a essa sonata. E é uma sonata muito importante do repertório, porque seria a primeira das últimas sonatas. Ela que dá abertura às outras duas e que difere totalmente em estilo da sonata que vem anterior, que é a Hammerklavier, que é a sonata mais longa de Beethoven. Então, é uma sonata assim, muito especial dentro do repertório pianístico e dentro das sonatas de Beethoven. Então, vamos ouvir a sonata Opus 109 de Beethoven.
Acabamos de apresentar Musicac, música da UFPR. Todas as semanas na Rádio Paulo Freire.